Amém? A palavra de Deus diz em Mateus 6:31. Portanto, não se preocupem. Diga aí, não se preocupem. Diga aí, se preocupar. Ô, perseguição. É ou não é? Quem é que não se preocupa? Hein? Com algo. Quem é que não se preocupa com algo? Jesus fala, não se preocupem. Jesus fala para não se preocupar. E Jesus, o nosso Senhor, Senhor dos senhores, imagina o Deus que veio, nasceu numa mulher, através de um milagre do Espírito Santo de Deus. E Ele está falando para não se preocupar, não se preocupem. E sabe, nós vivemos tanto no natural, que às vezes nós perdemos dias na preocupação. Diga aí, dias. Nós perdemos dias se preocupando com as coisas. Se preocupando com algumas conquistas, com o que falaram, com o que acusaram, com as dívidas. Se preocupando com ofensas, perdendo tempo com essas coisas. Eu até ensinei na quinta-feira que é investimento. Tudo que é vida, tudo que é tempo, gasto é investimento. Diga aí, investimento. E Jesus fala para não se preocupar. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Uma preocupação. E assim, ali são coisas que, ainda mais depois que se torna um pai de família, que você casa, aí você tem muito mais ainda preocupações, é ou não é? E preocupações, ela vem pela responsabilidade. Diga, responsabilidade. Se você não tem responsabilidade com nada, que preocupação que você tem, é ou não é? Preocupação da Elisa é chegar no horário do parquinho para não fechar. Agora você virou um pai de família, você é uma dona de casa, você tem suas preocupações porque você tem compromisso. Diga, compromisso. Você assumiu um compromisso com aquela pessoa em se tornar uma família, agora você tem responsabilidades. Homem e mulher, os dois têm responsabilidades, é ou não é? E a partir do momento que você tem responsabilidade, tem que se preocupar. Diga aí, tem que se preocupar. Se preocupar em fazer o que tem que fazer, é ou não é? A preocupação que Jesus está dizendo aqui são com conquistas. E ali, ó, você, pai de família que está aqui, você não se preocupa com a mesa ter comida? Em ter água? Você sabe por que Jesus não falou refrigerante? Porque não tinha, senão eu tinha colocado. Senão eu tinha falado. Que nem o Chaves fala, refresco. Aqui só tinha suco de tamarindo, irmão. Nessa época aí era só suco natural, sem açúcar, viu? Olha lá. Não se preocupe. Não sei quem é que abaixou, a hora que eu olhei abaixou. Não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, fala aí, roupas. Ó, difícil, hein? Não se preocupe. Diga aí, não se preocupe.
Você sabe que a minha cabeça raciocinou umas 5 vezes descer aqui já hoje, né? Eu quase pisei umas 4 já, Lu. Que você viu, viu o vermelho, parecia arriscado. Eu já ia embora aqui. Cara, melhor colocar um guarda-corpo para mim aqui, que minha cabeça não... Agora eu pedi para deixar a escada lá, os caras tiraram. Hã? Cadê a escada? Esconderam a escada. Rapaz, eu quase pisei em você, Ceia. Ou agora eu quase fui. Lu, grita aí. Quando eu andar, você fala, que a cabeça vai no automático. Então, nós nos preocupamos e nós não podemos ser pessoas desleixadas, tranquilas. Está entendendo ou não? Quando Jesus fala isso, ele não fala para você ser um encostado. Não é isso que ele está falando. Está falando para não deixar ser roubado. Porque o trabalhador é digno do salário. Fica tranquilo, você busca o Senhor, você anda em justiça e está trabalhando, fique em paz, vai dar tudo certo. Não deixe o inimigo ficar te colocando em embaraços na mente, dentro do coração. Porque Deus cuida, apóstolo, Deus cuida. Se você andar em justiça, Deus cuida, irmão. Eu vivi uma fase na minha vida bem apertada, financeiramente, e bem difícil, assim. E eu me lembro que comida ia acabando. Aí os irmãos vinham, sentiu no coração, é o Espírito Santo, né? Ou Satanás mandando alimento para alguém? Satanás quer te afundar. E aí chegava alimento. Chegava a cesta básica. Nossa, apóstolo, você já precisou de cesta básica? Lógico. Até hoje preciso de comida, bebida. Até hoje. Eu estou sendo suprido pela mesma pessoa de quando um irmão foi levar a cesta básica. E agora que eu vou no mercado comprar algumas coisas, é a mesma pessoa que está suprindo. Não mudou. Diga, é a mesma? Diga, é a mesma pessoa. Esta é a confiança que temos que ter no nosso Deus. Por quê? Agora o 32 está escrito. Pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ele sabe, diga, ele sabe. Ele sabe. Ele cuida daqueles que andam em justiça. Então, ele cuida daqueles que são fiéis com os seus compromissos. Diga, compromisso. Vamos lá. Então, isso quer dizer que eu não preciso mais trabalhar. Você quer ter um carro? Então, é um compromisso comprar um carro. PVA, gasolina, estacionamento às vezes, pneu. Para manter isso, o que tem que ter? Fala, um trabalho. Então eu acho que eu comecei a trabalhar com 11 ou 12 anos. Chegava da escola, ia vender papelão, pegava ferro na rua. Vendia uns docinhos na rua também. Eu e meus irmãos se divertia. E a partir do momento que você começa a trabalhar, você começa a comprar algumas coisas, é ou não é? E você começa a ter mais responsabilidades, é ou não é? Aí, fez 18 anos, quer comprar um carro. Fala, eu não tenho como comprar o carro à vista, vou pagar financiamento.
Não é bom, mas ó, já fiz também. Compra no financiamento. E aí? Tem que trabalhar para pagar o financiamento, é ou não é? Se não pagar, perde o carro. Quando você assume uma responsabilidade, você tem que trabalhar para manter aquilo que você comprou. Amém? Então, na vida, você vai adquirindo responsabilidade e nós temos que trabalhar por ela. Diga aí, trabalhar. Com Deus, diga com Deus. Com Deus, Ele sabe, diga, Ele sabe. No mundo, não é assim que funciona. Com Deus, eu estou dizendo com Deus, andando com Deus, tudo é diferente. Eu vivi muitos milagres em 24 anos com o Senhor. Eu vivi muitos milagres. Como o Senhor supre. E eu entendo muito isso. Não existe independência. Diga aí, independência. Não existe independência. A independência de Deus é a morte espiritual. Para tudo nós dependemos do Senhor. Para as conquistas, tudo que eu trabalhei e conquistei. Levanta as mãos e agradece, foi Ele que te deu. É o Senhor que abençoa. Diga aí, o Senhor. E lá em João, olha lá. João 6, a multiplicação dos pães. O povo segue Jesus. 6:1. Olha que coisa linda. Jesus suprindo. Fala aí, Jesus suprindo. Jesus suprindo. Quando você está sentado aqui, ouvindo a palavra de Deus, entregando tempo na presença de Deus, dedicando a sua vida no altar do Senhor, para ouvir, para ouvi-lo. Acontece um dunamis no reino espiritual. As comportas vão se abrindo. Diga aí, se abrindo. O que acontece? As comportas vão se abrindo. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado Eles viram, e aquele povo estava entendendo que ele era o Messias, que ele era o Deus que iria vir salvá-los. Amém? 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. 4. Está conseguindo ver aí o que está acontecendo? O monte, Jesus sentado, está ali os 12. E olha lá o que acontece. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, ele estava com os 12 ali no monte, e ele olhou de longe e vinha vindo uma multidão. Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse? Olha o que está acontecendo. Jesus foi e estava discipulando quem? Os 12. Fala aí, os 12. Os discípulos dele. Analisa o que está escrito. Eu quero que você entenda como o seu Deus te vê. Como Ele me vê. Para ficar tudo certo. Ele foi para o monte e ele ia começar a discipular os 12, os pastores que ele tinha ali, os apóstolos. E aí, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se... O que eles estavam fazendo? Fala, a palavra é aproximando-se. Fala, Você veio aqui por quê? Eu vim para me aproximar do Senhor. Eu vim com convicção para me aproximar do Senhor. Diga aí, se aproximar. Olha os milagres. Presta atenção. Quando ele viu se aproximando, quando estava vindo, ele viu que estava chegando, ele sabia da decisão daquele povo de estar
na presença de Deus, da sede por Deus, queriam ouvir, queriam ver os milagres, queriam ver o sobrenatural. Ele sabia a intenção da maioria daquele povo, que era se aproximar de Deus. Diga aí, se aproximar. E antes deles chegarem, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo? Jesus, quando viu o povo vindo, já mostrou a responsabilidade que Deus Pai tem em si com aqueles que se aproximam dele. Diga, se aproximam. Eles nem tinham chego ainda. Eles estavam se aproximando. Jesus olha para os discípulos e mostra como Deus se preocupa com aqueles que tomam a atitude de estarem presentes, de estarem juntos, para ouvir, para ser igreja, para ser corpo. E aí, Jesus pergunta para ele: onde compraremos pão? É uma pergunta difícil, são 7.000 homens e mulheres e crianças não tinham contado. Devia ter 14, 15 mil pessoas se aproximando. É uma multidão, é ou não é? É uma multidão. E daí, que é uma multidão? Não, mas é impossível abrir o céu para alimentar tanta gente. Com Deus é isso que a gente vive, o impossível. Diga impossível. Se você está aqui, você vive o impossível. Você precisa entender e crer como Deus se move. Diga aí, como Deus se move. Nós estamos nos aproximando de Deus. Jesus já está olhando para ver o que é que você precisa. Deus está cuidando. Diga aí, Deus está cuidando de mim. O que você precisa? O céu está abrindo em cima de você nesses momentos. Esses momentos são os momentos que nós conquistamos aquilo que nós precisamos. Este momento é o momento em que Jesus libera as bênçãos. Diga aí, libera. E olha que milagre extraordinário. Esse cuidado é o cuidado que Jesus tem com a sua vida, com a minha vida. 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo pois já tinha em mente. Ele viu de longe, mas ele já tinha em mente o que ia fazer. E ele fala assim: ó, tudo que eu faço e falo, eu aprendi com meu pai, ou ele viu ele fazer. É ou não é? Então, é isso que Deus Pai faz. Ele já sabia o que ia fazer. 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse quantos pedaços? Nós tivemos o legado aqui, só para você entender, tá? Que eu acho que eles não iam achar essa quantidade de pão em lugar nenhum. Nós tivemos o legado aqui, tinham quase 700 pessoas, e aí liberou para o almoço. A galera foi para a padaria Versalhes, o outro foi do pastel, o outro desceu aqui para comer o que tinha aqui. O outro foi no mercado, o cara da padaria falou comigo depois: o que aconteceu lá? Falei: por quê? Rapaz, lotou de uma maneira que a gente não conseguiu servir. Acabou toda a prateleira, acabou tudo. Os caras não conseguiam servir na chapa, os caras não conseguiam fazer nada. A gente teve 15 minutos como servir o povo, depois acabou. A Versalhes não conseguiu? Que padaria naquela época ia fazer para 14.000 pessoas pães? Se a Versalhes com esse pão, cara aí. Quem está entendendo? Felipe falou assim, ó. O que foi? Uma hora dessa, vai me perseguir uma hora dessa? E aí, você vem atrás da escada, não foi? Ó, pegou.
que você veio aprontar aqui? Vou fazer um milagre de pão, daqui a pouco eu vou te dar um pão. Você quer pegar agora? Olha aqui, ó. Depois te dou o pão. Olhando no meu olho. Então, no legado deu trabalho pro cara da padaria profissional aí. Que é uma fábrica de pão. Esses caras faziam pão na lenha. Meu. Então, Jesus perguntou e ele falou que para um pedaço, ó, o dinheiro que a gente tem, é impossível comprar para dar um pedacinho, para dividir, subiu no altar. Vou me encontrar com ele aqui. Tcharam! Vem cá, vem cá. Você quer ir para onde? Você quer ir na bateria? É? Você está querendo a bateria? É? Até que você está ficando charmosinho agora. Você ia ali, empurrava só e vazava. Agora você vem aqui para tocar bateria na hora que eu tiver, porque eu estou pregando. É? Ó, seu pai, ele te ama, quer você agora. Aí ele... Filha da mãe. Faz um ano que ele está perguntando. Se sou eu que estou pregando, ele vem para frente. Você? Então, Jesus se preocupando em alimentar. Diga, alimentar. Porque é o que eles precisavam ali, era muita gente. Então, no versículo 8, outro discípulo, o André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Um já falou que não tinha o que fazer, ó, não tem o que fazer. Esse povo aí tem que voltar para casa. O André, que é irmão do camarada que corta a orelha, são mais atirados. O que foi? Tomou uma palavra, quero falar. O Felipe está de brincadeira, pô, minha vez. 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olhou para Jesus e falou: mas o que é isto para tanta gente? Perguntou para Jesus. Tipo, e aí? Vai fazer alguma coisa? Já falou que não tinha o que fazer. Ele pediu a palavra, porque eles acreditavam que Jesus podia fazer qualquer coisa. E aí, no 10 está escrito: disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000. Desculpa, eu falei 10, eu falei 7, mas é 5. 5.000 homens. 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os... Ele pegou aqueles pães, aqueles peixes, deu graça e começou a partir e entregar na mão do povo, que estava ouvindo. Quem é que está ouvindo? Dá glória a Deus. Quem é que vem aqui para ouvir a voz de Deus? Deus está falando assim, ó: você será recompensado pelos dias que entregou para o Senhor. Deus não vai te abandonar com pão, nem com peixe. Deus não vai deixar faltar nada. Deus não vai deixar faltar nada. Eu sei que é difícil, que às vezes dói, as nossas responsabilidades parece que não vai bater. Parece que o número não está batendo, vai dar certo. Por quê? Porque você está no pé do monte. Nós temos mover de quinta-feira. Para você estar onde? No mover. No pé do monte. Eu fui para o encontro, agora eu tenho que participar do caminho. Você tem que ir para onde? Sexta ou domingo, no caminho.
Essa é a diferença de quem anda com Jesus. Você precisa escolher estar com Cristo. Tem discipulado? Discipulado? Eu vou lá ouvir a ministração, eu vou ficar perto do Senhor. Tudo que é reino de Deus é 1 hora e meia, culto 2 horas, no máximo. São momentos de milagres, diga aí, milagres. Momentos que nós não podemos perder, porque é o que muda toda a nossa história. Isso muda toda a nossa história. Quantas vezes parecia que não ia dar e deu, fecha, a conta fecha. Tem hora que eu deixo até ele fazer as contas. Eu falo, meu Deus, como é que deu certo? Pé do monte, junto, se aproximando do Senhor, para buscá-lo, Ele cuida. Diga aí, para buscá-lo, para ter a presença dEle, Ele cuida, Ele abençoa. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes, e começou a distribuição. Diga, distribuição. Isso aqui é reino de Deus. Com Jesus é reino de Deus. Com Jesus é o quê? Está rolando uma distribuição aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O que é que você está precisando? Qual é a sua preocupação? Qual é o plano? O que você tem em mente de conquistar agora? Qual é a ajuda que você precisa? O que é a sua necessidade agora? O que você precisa? Porque o céu está aberto. O que nós pedirmos para o Senhor hoje, Ele está te ouvindo. A Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem, ali Ele estará. Ele está aqui. Ele está aqui com o povo dEle que o serve, está junto, ama, deseja fazer parte da história, quer deixar tudo para trás para agradar o seu Senhor. Você que está aqui, que saiu da sua casa, eu tenho certeza que foi um chamado do Espírito Santo de Deus. Foi Ele quem te atraiu para te ensinar que quando você se aproxima, Ele abre os céus sobre você. Quando Ele se aproxima, quando você se aproxima de Deus, Ele abre os céus e faz um milagre na sua vida. Neste caso aqui, foi pão, era alimento mesmo, eles precisavam de alimento. Eles necessitavam de alimento. E você que está aqui hoje, o que é que você precisa? Pode ser que você está vivendo algo e não está acontecendo. Mas você precisa aprender como isso acontece. Você precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. A fé vem pela palavra de Deus. A fé vem por aprender a palavra de Deus. E a partir daí, você crê. E quando você crê, você se aproxima do Senhor. Porque você deseja ter uma vida e amá-lo. Amar a sua salvação, a sua eternidade, a sua pureza. Amar a santidade que Ele nos proporcionou. Amar o nosso Senhor Jesus Cristo. E então, os céus se abrem sobre você. Você que está aqui, continue com os olhos fechados. Não abra os olhos, não tenha distração. Eu estou pedindo para você fechar os olhos, para que você pense naquilo que você precisa do toque do Senhor. Não se distraia. Feche seus olhos e pense naquilo que você precisa do toque do nosso Deus. Os céus estão abertos. O Espírito Santo de Deus está aqui.
Ele faz parte das nossas vidas. E muitas coisas têm perseguido os filhos de Deus. Medos. Acontecimentos que nos faz ficar apavorado. Em às vezes faltar confiança. Mas hoje, o Senhor está dizendo, valorize se aproximar. Valorize estar perto. Decida-se se envolver. Decida-se fazer parte daquilo que Jesus iniciou. Tome uma decisão de não mais se afastar. Porque é aqui que o milagre acontece. É aqui na unidade que o milagre é liberado. É aqui na unidade da igreja, do corpo de Cristo, que as portas do inferno não têm vez, não prevalecerão. E que as comportas do céu se abrem.